Título 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso 1º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Artigo 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social INSS nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º e 2º. Revogados. Parágrafo 3º. A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa a renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Artigo 127. Revogado. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Se o valor de execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á, sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito, no que ceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. Inciso 1º. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social. Inciso 2º. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho-CAT. Parágrafo único.
O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Artigo 100. Parágrafo único. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: alínea A. Abster-se de constituí-los. Alínea B. Retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. Alínea C. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS à formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerados separadamente, superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de CR$ 100.000,00 a CR$ 10.000.000,00. Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Parágrafo único. Revogado. Artigo 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Artigo 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Artigo 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Artigo 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Artigo 138. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Artigo 139. A 141. Revogados. Artigo 142.
para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural. A carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Vide site do Planalto. Ano de implementação das condições. Artigo 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de previdência social, na forma da alínea do inciso 1º, ou do inciso 4º, ou 7º, do artigo 11 desta lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigos 144 a 148. Revogados. Artigo 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Artigo 150. Revogado. Artigo 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 152. Revogado. Artigo 153. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Artigo 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Artigo 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 156. Revogam-se as disposições em contrário,